Om Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaya Ayenamaya Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Bom dia, meus queridos do Vedanta Brasil. Nós iniciamos hoje nossa classe de Panchadasi. Nós estamos nos últimos versos do Panchadasi. Na aula anterior, nós vimos os versos 77 a 80, que abordava a questão, sempre a questão do Upasana Yoga, né? Nós estamos abordando o tema chamado meditação, o Upasana, né? Então, esse verso 77, dando continuidade àquele tema, ele diz: por outro lado, um meditador não pratica a investigação, que não pratica a investigação deve meditar fielmente na consciência sem atributos. Então, o Vidyaranya está dizendo, se você realmente tem essa tendência de meditar no sentido não nididhyasana, não estudo, reflexão e contemplação, se você realmente é um indivíduo que tem uma vasana para focar a mente num símbolo do ser e permanecer nela, né, controlando os pensamentos, né, se você é aquele tipo de buscador, um meditador, aquele que não é inclinado a praticar a investigação, seguindo a lógica como apresentada pelas escrituras, é melhor que ele medite fielmente na consciência sem atributos, né? Nós vimos que nós passamos, né, por alguns versos que eram muito controversos a respeito do fato da possibilidade ou impossibilidade dessa meditação sobre, né, um objeto de meditação que é livre de atributos, livre de propriedades, né? Então, nós sabemos que a meditação mais profunda no aspecto de Ishvara é meditar em Ishvara antes das sobreposições de Maya, né? Antes de Maya começar a florir, né, Brahman, com as três energias e todas as outras manifestações de nomes, cores e formas, né, que são projetadas na tela da consciência que nós somos, né? Então, como meditar naquele Nirguna Ishvara, naquele Nirguna Brahman, se ele é livre de atributos, né? Nós vimos que existem discussões filosóficas a respeito da possibilidade, como também impossibilidade, né? E um dos argumentos mais importantes era, né, de Vidyaranya com o objetor, se você acredita realmente que não seja possível meditar em Nirguna Brahman, em Nirguna Ishvara, então porque Nirguna Ishvara, Nirguna Brahman é um objeto de meditação, né? Então você está dizendo que é impossível conhecer Nirguna, né? Se você diz que é impossível meditar, então você está dizendo que é impossível conhecer Guna Brahman, né? Você consegue, né, contemplar nele objetivamente, portanto, é impossível de se conhecer. Mas já que você admite que é possível, né, conhecer Brahman, né, então você tem que conceber a possibilidade de que Nirguna Upasana também seja possível, muito embora Brahman, Nirguna Brahman não seja um objeto de Upasana, né? Então, nós já vimos isso nas classes anteriores, e seguindo essa discussão,
o Vidyaranya está dizendo que se você não quer meditar realmente seguindo as lógicas apresentadas pelos Upanishads, né, você procure meditar sistematicamente, persistentemente, dedicadamente, fielmente em Nirguna Brahman, que é a consciência, a existência livre dos atributos sobrepostos por Maya, né? Então, esse é o ponto. Então, você medite até que você não se distraia com pensamentos e objetos mundanos. Objetos mundanos e pensamentos mundanos, pensamentos referentes a propriedades, características, atributos, né, de Ishvara Jiva Jagata. Jagata, né, possui uma infinidade, né, de atributos, de qualidades, de propriedades. O Jiva possui uma infinidade de características, né? O objetivo do Vedanta não é ficar meditando nas características e propriedades do Jiva para melhorá-lo, né? Como nós vimos, o objetivo do Vedanta é cancelar a realidade do Jiva, né? E do mesmo modo, Saguna Brahmano, Ishvara, ele também é colorido pelas 3 energias de Maya, embora predominantemente ele seja, né, uma manifestação de Sattva Guna, né? Inteligência, conhecimento, poder que revela, né? Então, nós estamos vendo aí que tudo isso, abaixo da linha de Maya, assim por dizer, são manifestações coloridas pelas 3 energias, os 5 elementos e etc., etc., que vêm a constituir uma infinidade de objetos, né? Então, o pensamento derivado da meditação. O pensamento, onde é que eu estou aqui? Então, você, por favor, fielmente medite, então, já que você tem essa vássana de focar a mente em alguma coisa, medite naquela consciência sem atributos, até que você não tenha nenhum outro pensamento, né? Até que você se veja como o objeto de meditação. Porque o único modo de meditar sobre Brahman, né, nós já vimos, existem abordagens positivas, né? Existem algumas coisas que podem ser ditas a respeito desta consciência, existência, né, não objetivável e livre de propriedades, né? E entre eles o mais tradicional é que esta consciência que eu sou, né, é a luz do iluminador, né? Essa é uma analogia que nos permite meditar, né, nesta declaração. Você é a luz que ilumina e revela o intelecto e tudo aquilo que este intelecto, que é a consciência refletida, ilumina no seu campo de experiência, né? Seu campo de interação, né? Então, você pode, de modo positivo, contemplar em Nirguna Brahmana, usando algumas analogias e algumas declarações upanishádicas, como, por exemplo, né, você, Brahman, que você está buscando é você mesmo, e a sua natureza é existência, consciência livre de comunicação. Você é aquilo que existe e nada além de você, como consciência e existência. Portanto, não existe fronteiras entre você e algo outro, porque tudo é somente a consciência. Então, essas declarações positivas, elas também ajudam o indivíduo a meditar positivamente sobre a sua natureza como Nirguna Brahman. Naturalmente, para nós meditarmos em Nirguna Brahman, nós precisamos de entrar em contato com os Upanishads, e através desse contato com os Upanishads, né, nós recebemos aquela informação-chave que nos diz que você é Brahman, Tatvamasi. Você está tentando conhecer Brahman, mas você só pode conhecer Brahman como você mesmo, como si próprio, né? Então, essa informação já está presente, né, na mente, na sadhana do Vedantino, né? Então, ele está meditando em Nirguna Brahman, sabendo que Nirguna Brahman é a sua própria natureza, sabendo que essa sua natureza é livre de atributos e qualidades e propriedades,
mas ele continua fazendo isso diretamente e indiretamente, discriminando esta luz do iluminador de tudo aquilo que ocorre dentro do âmbito da sua testemunha, da sua, né, percepção, do seu conhecimento. Então, o intelecto também é um fenômeno objeto que ocorre dentro do âmbito desta consciência, né? Então, você pode sim e deve ficar meditando fielmente nessa consciência, neste Brahman sem atributos, até que a sua mente se purifique, até que sua mente se torne livre, né, daquele congestionamento de objetos densos, né, e até que você se veja em Brahman como Brahman, né? Vocês compreenderam o ponto aqui? Alguém tem dúvida? Então, este foi o verso que nós concluímos na semana passada. O verso de hoje, né? Hoje nós iniciamos o verso 81. Um estudante diligente dos devas recita os mantras em seus sonhos através da força do hábito. Então, como nós sabemos, existe uma diferença, né, entre os Vedas e o final dos Vedas, né? O Vedanta é o Veda-anta, o final dos Vedas, né? Então, muito embora seja um corpo de conhecimento orgânico, né, totalmente integrado, ele é dividido, digamos assim, por capítulos, né? E o último capítulo, né, é aquele, né, no qual os Upanishads, né, aparecem para nos apresentar as declarações de identidade do Jiva Atma, né, como este atributo, este Brahman livre de atributos, como essa consciência, existência livre de atributos, né? Então, na parte dos Vedas, um estudante dirigente dos Vedas, antes de chegarmos no Vedanta, ele recita os mantras em seus sonhos através da força do hábito, né? Isso é um ponto interessante, porque quando nós começamos a contemplar, né? A contemplar a desenvolver essa sadhana de contemplação, reflexão, meditação, na minha natureza, como aquele, né, princípio, né, livre de atributos, né? Neste contexto, quando você está meditando ou fazendo as suas sadhanas, seja elas repetição de mantras ou práticas ritualísticas, e se isso se torna uma coisa muito intensa, é muito comum que isso, né, vaze no mundo, no nosso estado dos sonhos, devido à força do hábito, né? E eu falo isso também de experiência própria, porque eu já tive essa experiência da sadhana ter vazado, digamos assim, para o estado dos sonhos, tá? Então, aqui Vidyaranya coloca isso, quando uma mente é totalmente imersa nesta busca, né? Seja ela através da busca por Saguna Brahman, né? Meditando em Krishna, Vishnu, né? And so on. Então, essa através dos mantras, né? Da recitação dos mantras, então ela vaza para o estado de sonho profundo, de sonho, né? Da mesma forma, se a meditação for contínua no estado de vigília, ela continuará no estado de sonho, porque a vassa de meditação ela se tornou muito forte, ela se tornou vinculativa, né? Ela criou raízes, como eu muito frequentemente digo, ela criou raízes no corpo causal, de tal modo que no meio da noite, quando as vassanas, né, quando as impressões mentais, emocionais, espirituais também, né, emocionais, intelectuais, espirituais, essas vassanas, elas despertam o indivíduo do sono profundo. Por quê? Porque elas começam a acordar e projetar o conteúdo, né, delas mesmas, dessas vassanas, né? Quais são essas impressões, quais são essas tendências, né? Quais são esses desejos e aversões? E quando você tem um corpo causal bem, né, habitado, né, bem povoado, né,
por vasanas espirituais, essas vasanas espirituais, elas aparecem no estado do sonho, né? Porque ela se tornou uma vasana, né, bastante arraigada, forte. Ela neutralizou outras vasanas, porque existe o preço como é que se diz? Real estate. No corpo causal, né, nós temos uma determinada área na qual a gente pode depositar as nossas vasanas, né? E chega um ponto que, de repente, a gente fica sem terreno lá em cima, né, ou lá em cima, ou lá embaixo, como a gente queira ver, e a gente tem que desenvolver novas vasanas, despejando as vasanas que estavam ali, né? Aquelas vasanas ignorantes, elas precisam abrir espaço para essas vasanas novas, né? Então, essa vasana de contemplação, estudo e meditação é muito forte. Então, ela vai aparecer no estado do sonho, ela vai desenvolver raízes no estado do sonho e no sono profundo também, muito embora não exista nenhuma vasana, mas ela irá fortalecer a qualidade do sono de tal modo que ele seja mais profundo e mais prolongado, né? Então, essa vasana, ela cria raízes profundas, sejam elas repetições de mantras ou determinados rituais ao Lord Saguna Ishwara, né? Ela se torna um hábito, uma vasana muito vinculativa, do mesmo modo as vasanas de discriminação, né, de contemplação e meditação da natureza de Nirguna Brahman, também pode se desenvolver e se tornar tão forte e vinculativa que ela vai trabalhar para a gente durante os sonhos. Já imagina aqueles sonhos, né? Quem é que não teve ainda aqueles sonhos altamente espirituais, no sentido de altamente, né, satívicos e lindos e maravilhosos, né? Então, essas são vasanas espirituais que se manifestam nos nossos sonhos, né? Então, ele está criando esse contexto, né, para dizer que se a vasana de meditação for muito profundo, o karma frutificante não perturba a meditação. Então, se nós desenvolvermos uma vasana de meditação, contemplação, estudo na natureza de Nirguna Brahman, se essa vasana for muito forte, muito presente, muito arraigada, os nossos parabada karmas não impactarão, né, a nossa meditação. Por quê? A gente tem que ter uma vasana. Você lembra que às vezes eu coloco, né, que os pensamentos e as vasanas, eles podem surgir tanto do campo, tanto do nosso meio ambiente, na medida que nossos parabada karmas se manifestam, mas eles também aparecem da onde? Aparecem do corpo causal. A nossa mente inconsciente, ela, pum, né, ela produz, né, ela manifesta, né, um pensamento, um objeto sutil que pode tanto favorecer o nosso estado de paz mental, né, ou de condição mais ativa, ou pode perturbar o nosso estado mental. E ela não está vindo de fora do meu parabada karma, está vindo do meu parabada karma interior, né? O conteúdo do meu corpo causal. Né? Então, se essa vasta de meditação for muito profunda, muito arraigada, o karma frutificante, significando dizer aquilo que está ocorrendo, manifestando, como o meu parabada karma, entendeu? Como minha circunstância de vida, como a minha experiência de vida, né? A minha situação, o que está ocorrendo, né? O parabada karma sendo manifestado, ele não irá perturbar a minha mente. Por quê? Porque eu tenho uma vasana potentíssima, né? Uma vasana potentíssima de contemplação sobre a natureza de Satya, Nirguna Brahman, né? Então, essa vasana, ela irá o quê? Neutralizar, né, esses karmas frutificantes. Esses karmas frutificantes, as minhas circunstâncias de vida, as minhas situações, o meu parabada karma, ele não irá me perturbar durante o meu processo de contemplação, meditação, né? Por quê? Porque eu tenho uma vasana
profunda que neutraliza as circunstâncias do campo. Vocês estão entendendo? Eu tenho que perguntar para vocês, tá? Às vezes eu chego aqui, como hoje, eu estou mais tamásico, mas às vezes até que é melhor que seja assim. Porque se eu estou muito rajásico, às vezes eu tropeço. Quando eu vou muito devagar, às vezes eu perco a linha de pensamento, de análise, inspiração, etc. Né? Mas, né, às vezes é melhor do que ficar tropeçando. Né? Quando a gente é muito rápido, né, a gente acaba tropeçando. Né? Então, esse karma frutificante, parábara, não perturbará o seu processo de contemplação, meditação, assim como uma pessoa mundana com uma vassana forte sempre pensa no objeto conectado a ela. Olha aqui, do mesmo modo que um samsari, né, totalmente, né, tomado por o desejo, seja ele qual for, né, eu sou um milionário, né, eu quero construir a minha casa de R$1 milhão, né, então o samsari, né, obsessado, como é que se diz? Obcecado, né? Obcecado, obcecado por um objeto de desejo, né? Ele tem essa vassana tão forte para o seu objeto, né? Que nada, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade, né? Adversidade do campo irá abalar o seu foco, entendeu? A sua sadhana de produzir, remover os obstáculos até obter o sucesso, que é o ganho do seu objeto de desejo, né? Assim como uma pessoa mundana, com uma vassana forte por um objeto mundano, pensará nesse objeto, permanecerá conectado com esse objeto, mesmo apesar de todas as adversidades do campo. O verso 84. Alguém tem dúvida a respeito do que nós cobrimos até agora? Não, né? O verso 84. Uma dona de casa que tem um amante pensará nele continuamente e desempenhará seus deveres indiferentemente. Olha que ideia na mente de Vidyaranya, colocar uma dona de casa casada com marido, com filhos, né? Mas que tem um amante, né? Naquele tempo quase sempre era aquele que entregava o leite, né? O milkman, o leiteiro, né? Então, uma dona de casa que tem um amante irá pensar neste amante continuamente e desempenhará os seus deveres, né? Indiferentemente. Ela faz os seus deveres, né? Mas no fundo da sua mente existe aquele desejo de reabraçar o seu amante, aquele segredo absoluto entre ela e o amante, mas que não impede ela de quê? De fazer todos os seus deveres, inclusive, né, dentro do relacionamento com o seu marido, né? Isso devido ao poder de sua vassana por prazer, né? Prazer sensorial com o seu amante. Ela tem este dever, este prazer tão grande, este prazer se torna uma vassana, ela pensa nesse amante continuamente, né? Mas ela faz todos os seus deveres indiferentemente, né? Com total despaixão, com total equanimidade, ela faz tudo isso porque sua mente está focada no seu objeto superior, que é o seu amante e os prazeres, né, obtidos através daquele relacionamento amante. Vocês gostaram deste exemplo? Oh, Bruno, é um pouco estranho esse exemplo de Vidyaranya, não é?
Porque a gente ouviu dizer que isso não é dármico, né? Então, agora ele traz um exemplo adármico para a gente, parece um pouco estranho. Mas serve para ilustrar a situação aqui, que até mesmo no mundo, né, dos desejos sensoriais mundanos, a gente pode traçar paralelos e ver que uma mente, quando está muito focada, ela neutraliza qualquer adversidade, né? E nós queremos uma mente focada não naquilo que nos amarra a objetos, mas focada naquilo que nos liberta da dependência de todos os objetos, né? Alguém que pratica meditação focada geralmente realiza os seus deveres mundanos com equanimidade, com despaixão, sem entusiasmo, sem aqueles picos, né, de entusiasmo e de alegria, né? Ela pratica a meditação focada, geralmente realiza seus deveres mundanos sem entusiasmo. Mas alguém que percebeu a verdade cumpre bem seus deveres mundanos, né? Então, é o caso, né? Nós discutimos isso diversas vezes, né? Eu não sei se foi aqui ou se foi no meu grupo em inglês, mas a condição do Jnana Sati é tal que ele continua desempenhando os seus papéis e as suas funções, as suas atividades. Ele desempenha tudo isso sem grandes entusiasmos, né? Sem aqueles picos de excitação, né? As pessoas pensam que a felicidade seja mais ou menos sinônimo de excitação, né? Aquela excitação, né? De estou chegando perto do meu objetivo, da minha realização maior, eu vou conseguir isso e aquilo no mundo, né? Então, o ponto aqui é que alguém pratica essa Nididhyasana, né? Focado, ou até mesmo a meditação sobre Saguna Ishvara, permanecendo focado, geralmente realiza os seus deveres mundanos. Ele ainda assim realiza os deveres mundanos sem aqueles picos de entusiasmo, né, e de excitação, mas alguém que percebeu a verdade cumpre bem os seus deveres mundanos, né? Então, o Jnani, ou aquele que busca o Jnana, né, é aquele que faz os seus deveres mundanos, né? E aquele que realizou, faz ainda melhor os seus deveres mundanos, ele cumpre os seus papéis, mas ele não depende do sucesso, né, em relação ao cumprimento dos seus papéis. Se os papéis desaparecerem, ele permanece como? Ele permanece feliz, satisfeito, em paz, porque ele não faz nada para obter a felicidade, né? Ele age simplesmente seguindo o seu Parabhadakama, o seu Swadharma, né? O mundo e o ser estão em diferentes ordens de realidade, da única realidade. Essa é uma passagem importante. Vocês já devem ter me ouvido falar sobre isso. Existem duas ordens de realidade, que são ambas a realidade não dual, ou a realidade una. Então, são duas ordens de realidade da realidade una. Existe somente uma ordem de realidade, e essa ordem de realidade é consciência e existência, ou Satya, né? Então, nós temos Satya, mas dentro do âmbito de Satya existe uma subordem de realidade, ou uma ordem secundária, uma ordem aparente de realidade que não é real, mas parece real, né, em relação aos jivas humanos, principalmente, né? Então, existem duas ordens de realidade, mas existe somente uma ordem real, ok? Satya é real e Mithya é simplesmente uma sobreposição em Satya, exatamente como uma projeção na tela do cinema. Quando o filme se projeta através da luz, né? O filme, essa interação entre a luz e o filme, a luz que revela e o filme que adiciona cores, né? Formas e movimento, né? Aparente movimento. Então, esta dinâmica ela vai produzir, né, os efeitos, que é aquilo que a gente chama uma história projetada, dinamicamente projetada na tela, né? Então, a gente sabe muito bem que
as imagens projetadas não são reais. Alguém tem dúvida? Não. A gente pode até levar um susto ou ficar emocionalmente abalado se a gente for assistir um filme de terror, né? Mas lá no fundo a gente sabe que é somente uma projeção aparente, não é real, né? Então, todas essas projeções na tela da consciência e existência, entendeu? Elas fazem parte dessa ordem de realidade aparente, que é a mesma coisa que dizer existe, mas não é real. Não é isso, Alexandre? Existe, mas não é real. Do mesmo modo que as projeções na tela do cinema existem, mas não são absolutamente reais, né? Então, o mundo, essa sobreposição de nomes, cores e formas, né? E a consciência, existência, né? Infinitamente ilimitada de Brahman, né? Que concede existência e consciência ao mundo, né? Existência a todos os objetos e a consciência ela concede aos objetos sencientes. Então esta luz do iluminador, né, primária, né, real, né, que é a consciência original, pura, né? Esta consciência ela concede a sua existência e a consciência aos vivos. Esta é o que nós chamamos Satya, a ordem de real absolutamente real. E essa outra ordem de realidade é simplesmente uma mera aparência, né? Então, ambas essas realidades, né, fazem parte de quê? De uma realidade única, né? É única porque a única realidade é Satya e Mithya é somente uma sobreposição de nomes, cores e formas, né? Então, o mundo e o ser estão em diferentes ordens de realidade. Mas a gente pode realmente dizer isso? Sim e não. O mundo existe numa ordem de realidade à parte from Satya. Mithya existe fora, à parte, a ordem de realidade absoluta chamada Satya? Não. Por quê? Ela depende de Satya. Depende para obter existência e depende para que ela seja projetada em Satya, né? E Satya revela, né, a existência desta sobreposição. Então, tudo isso são passagens sutis que a gente precisa compreender. Porque quando a gente diz que são duas ordens diferentes da mesma ordem, ali a gente já está passando por uma declaração contraditória, né? Porque como podem ser duas ordens, se ela é uma ordem única, you understand? É porque uma é uma ordem real e a outra é uma ordem irreal, mas é uma ordem real desenhada inteligentemente, né? E mantida através dessas leis, desse conhecimento de Ishvara, né? Como o autoconhecimento pode se opor a... Então, ele diz, o mundo e os seres estão em diferentes ordens da realidade una, da única realidade. Portanto, como o autoconhecimento pode se opor a qualquer atividade? Então, o autoconhecimento, né, do Jiva, né, no caso, ele obtém esse autoconhecimento, ele jamais irá realmente impactar, né, no sentido efetivo de mudar as leis de Mithya. Ele não vai impactar, ele não tem o poder de impactar ou de cancelar as leis de Mithya, né? O exemplo mais típico é que o Prarabdha Karma do Yoni, ele irá frutificar independentemente da sua autorrealização, né? Como o autoconhecimento pode se opor a qualquer atividade de Mithya? Não, para executar ações, você não precisa pensar que o mundo é real. Nem precisa acreditar que a consciência é inexistente, né? Então, a gente vai vivendo, interagindo com essa sobreposição, essa ordem de realidade secundária aparente, a gente vai, né, interagindo com tudo isso e a gente não precisa pensar, não, o mundo é real, o mundo é real, o mundo é real. Não, nem tampouco a gente precisa pensar que a consciência é inexistente. Tudo ocorre por si. Tudo isso pertence a Ishvara, né?
Ishvara faz a projeção, faz com que o Jiva seja o agente experienciador, aquele agente que experiencia e conhece, interagindo com os demais objetos do seu meio ambiente, né? E isso vai ocorrendo dentro dessas leis, dessa ordem aparente, e o indivíduo ele nem precisa ficar pensando nisso, ele não precisa desenvolver uma crença consciente de que o mundo é real, ou que a consciência é inexistente. Os meios de ação são a mente, a fala, o corpo e os objetos externos. Ishvara, né, ele prepara esse palco, né, no qual existem os objetos de experiência, os agentes experienciadores, que são objetos sencientes, né, e as leis do jogo, né, as leis do Dharma. Né? Então, ele propicia tudo isso a todos nós, né? Os meios são a mente, através dos órgãos sensoriais, né, que é a fala, o corpo, etc., e conectando e interagindo com os objetos externos. Né? Esses objetos externos, eles não desaparecem, como nós sabemos muito bem, quando você realiza que você, em sua real natureza, é a consciência livre de atributos. Você é a luz original do iluminador e que você não faz nada, porque você é fundamentalmente a carta, aquilo que não faz nada. É a testemunha, né? O sujeito testemunha não experiencial. Né? Você é a luz do iluminador não experiencial, que ilumina e revela todos os objetos projetados por Maya e Ishvara nesta ordem de realidade secundária aparente, né? Então, nada disso irá modificar. Você descobre quem você é, você sabe quem você é, mas ainda assim, os objetos de Mithya, eles permanecem assim como eles são, eles não desaparecem. Então, você poderá continuar a agir quando souber que você é a consciência. Então, o Vidyaranya, muito provavelmente, eu não tive tempo, porque, como eu disse, eu tive algumas dificuldades físicas esses últimos dias, semanas, e eu dormi até tarde hoje, mas Vidyaranya, muito provavelmente, está contextualizando aqui o fato de que a meditação, para o meditador, né, ela não necessariamente visa colocar o fim na participação do buscador de moksha, o Jnani, quando reconhece a si mesmo, o objetivo não é parar de agir, né? É simplesmente reconhecer a sua natureza primária, superior, real, que não faz nada. Mas isso não significa dizer que ele vai dizer assim, você aí, na sua identidade secundária, inferior, você agora não vai fazer nada. Por quê? O Bruno me perguntou no outro dia, por quê? Porque eu não faço nada, eu não quero que você faça nada também. Né? Isso não funciona. Porque duas ordens de realidade, né? Da realidade una, segundo as leis de Mithya. E, por lei, o Mithya foi desenhado para ser o agente fazedor, o executor, o experienciador e o conhecedor. Então, para que esse autoconhecimento? É simplesmente para que o Jiva continue fazendo, experienciando e conhecendo, né? Sabendo que ele, em sua real natureza, não faz nada, não sabe nada, ele deixa tudo aquilo por conta do Lord Ishvara, aquilo, o princípio, né? O princípio criador que tem o conhecimento de tudo, e o Jivinha, o pobre Jivinha que conhece tão pouco, mas cujo potencial é imenso. Por quê? Esse Jivinha tem o potencial de descobrir a natureza de tudo e de todos. Então, o Jiva humano, ele tem esse potencial, com a maturidade, ele compreende que o mundo continua, ele não precisa fugir do mundo, né? Ele não precisa para fazer o seu upasana,
e após o seu Upasana tenha frutificado, ele também não precisa fugir do mundo, né? Ele continua vivendo, esgotando o seu Parabhada Karma, né? Seguindo o seu Swadharma, né? Deixando que tudo aquilo se esgote naturalmente, segundo os desígnios do Lord Ishvara, deixando a Ishvara, o que pertence a Ishvara, e permanecendo claro e firme na nossa identidade em Satya, como esse princípio consciência, existência infinitamente não limitado, que não faz nada, né? E permanece sempre inteiro, cheio, completo, né? Esse é o significado de Ananta, né? Então, nada disso desaparece. Então, são mitos que existem no mundo do Upasana, de que você vai remover o mundo, remover os pensamentos, remover o jiva, e você vai transcender numa outra dimensão na qual não existe pluralidade, dualidade, tudo desaparece e você vive eternamente num estado, né, transcendental, digamos assim. Controlar e concentrar a mente fazem de você um meditador, mas não um conhecedor da verdade, né? Isso a gente compreende muito bem esse ponto, né? Então, controlar e concentrar a mente num objeto de concentração, seja ele um mantra ou uma imagem de Saguna Ishvara, ou até mesmo um símbolo de Nirguna Ishvara, né? Ou descrições positivas ou negativas de Nirguna Ishvara, até mesmo o Jnana Yoga do Vedanta, né? Ele não faz do indivíduo um conhecedor, mas ele é um meio, né, que nos propicia, né, potencialmente obter este conhecimento, Aham Brahmasmi, né? Então, controlar e concentrar a mente num objeto de meditação não fazem do meditador um conhecedor de Aham Brahmasmi, da verdade, né? Para conhecer um objeto como um pote, por exemplo, a mente não precisa ser controlada, né? Para conhecer um objeto como um pote, a mente não precisa ser controlada. A meditação é um ato de vontade. A libertação é alcançada através do conhecimento. Então, nós sabemos que nós temos uma capacidade de concentração sempre que nós desejamos alguma coisa, né? Nós vimos no verso anterior que o indivíduo, quando ele está obcecado, né? Obcecado, né? Obcecado por um desejo, um objeto de desejo, ele se torna de desejo, né? Então, todos nós temos esta capacidade de foco. O que define, o que determina, o que ativa esta capacidade de foco é o nosso desejo, né, por um determinado objeto, né, seja ele um objeto de experiência ou de conhecimento. Então, nós sabemos que as nossas vasanas irão nos focalizar, né, em determinados objetos segundo os nossos desejos e aversões. E Vidyaranya coloca aqui esse ponto. Para a gente conhecer um objeto como um pote de argila, a mente não precisa ser controlada. O que basta? Basta somente que nós tenhamos um desejo, um interesse muito grande de haver um pote de argila, né? Ou de fazer um pote de argila. A meditação é um ato de desejo, de vontade. Quando a gente deseja alguma coisa, a mente naturalmente se torna meditativa em torno àquele objeto de desejo, né? Vocês lembram do nosso primeiro amor, quando nós éramos garotos ou garotas, né? Aquela idade de 13, 15, 18 anos, o primeiro amor da nossa vida, é a primeira experiência profunda de meditação que a gente tem, né? A gente fica, né, continuamente meditando, né, naquele objeto que é o amor da minha vida, né? O meu primeiro amor, né? Para você conhecer um objeto, você não precisa
precisa controlar a mente, você precisa desejar esse objeto. A meditação é um ato, de novo, né, para a libertação, né, da dependência dos objetos de Mithya. Somente é possível através do jnana, não através do exercício de controle, do exercício de que nem é tão necessário o controle, porque no início é muito necessário, para dizer mesmo, né, a disciplina e a força de vontade, mas no momento que o indivíduo desenvolve uma vasana, um desejo, né, por um valor, digamos assim, por um objeto, né? Aí esta meditação ela se torna espontânea e livre de muitos esforços. Por quê? Porque você vai pensar em alguma coisa que você deseja, né, acima de tudo, que você quer, né, que você quer compreender, quer conhecer, né? Quando a gente, né, se apaixona pela primeira vez, a gente não somente pensa frequentemente naquele objeto de desejo, mas o que ocorre? A gente quer conhecê-lo, né? A gente quer conhecê-la, né? Porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente sente aquele valor, aquela atração, a gente imediatamente a gente tem interesse em conhecer. E somente o conhecimento liberta o indivíduo, né? Liberta até mesmo do desejo por objetos, porque quando a gente passa pela experiência do nosso primeiro amor, a gente tem aquela meditação natural, aquele samadhi natural de ficar focado no outro, né? Esperando a ligação do outro, telefônica, né? Etc, etc. Né? E chega um ponto que você fala, ok, agora que eu obtive esse objeto, eu quero conhecê-lo, né? Aí, gradualmente, conhecendo o outro, a gente conhece as limitações e os defeitos, de quê? Não do outro, das minhas projeções a respeito do outro, né? Aí, quando a gente se dá conta, né, agora que eu estou conhecendo esse jogo de desejo por objetos, né, aí, naturalmente, eu me liberto do objeto, né? Porque eu compreendi, né, que tudo isso é um campo minado de projeções, né, nas quais a gente acaba sempre desiludido, né? Então, aqui o que o Vidyaranya está querendo dizer? Controlar e concentrar a mente fazem de você um meditador, mas não fazem de você um jnani. Aquilo ali é simplesmente uma upasana, é uma disciplina, né? É uma sadhana de controle e disciplina, de foco da mente, que vai te ajudar a canalizar ou submeter essa mente focada às escrituras dos Upanishadas, né, de modo que ela possa seguir a lógica como apresentada, sem perder o foco, né, naquela linha de análise de experiências, né? Então, nós temos que ter uma mente bem focada, né, com a capacidade de concentrar por um período de tempo, né, numa lógica, né, apresentada pelos Upanishads. E isso, sim, vai converter este meditador, né, num conhecedor, neste contemplador, num conhecedor, porque, como a gente sabe, somente o conhecimento liberta o indivíduo. A meditação é um ato de desejo, eu quero alguma coisa, portanto, a minha mente se permanece naturalmente focada, meditando, pensando como resolver os obstáculos entre este desejo e o meu objeto de desejo, né? Então, e a libertação é alcançada através da compreensão a respeito desta dinâmica entre o jiva, o buscador de objetos de desejos, né? E a felicidade que ele está tentando obter através do ganho dos objetos, que precisa ser examinada sob a luz do Vedanta, para que o indivíduo compreenda que nenhum objeto da experiência irá jamais libertá-lo do samsara, mas que somente o jnana, a compreensão a respeito da sua natureza como satya e a natureza
aparente dos objetos como mídia, que não contém intrinsecamente a felicidade que todos nós buscamos, né? O verso 98. O envolvimento na ação não compromete o autoconhecimento. Alguém tem dúvida a respeito disso? Né? Porque no início, né, a gente fica com medo de voltar para o mundo das ações, porque a gente permanece, né, mais ou menos, né, convencido de não, quando eu volto para as minhas atividades, eu perco a minha convicção de autoconhecimento, porque eu me envolvo com os afazeres, dá uma rasteira no meu autoconhecimento, e aí eu me sinto de novo sofrendo como um bom samsara, né? Um bom samsari, né? Então, aqui o Vidyaranya está dizendo que o envolvimento na ação não irá comprometer o autoconhecimento, mas este autoconhecimento ele precisa ser direto, imediato, claro, firme e permanentemente retido, né? Esse é o aparokshayana, né? Ele precisa ser claro, firme, sempre presente, sempre à nossa disposição, né? Do mesmo modo que o conhecimento, eu não sou uma cobra, mas um ser humano, é sempre à nossa disposição. A gente não precisa nem de repetir esse conhecimento, né? Como um mantra, imagina, todo dia de manhã o Laerte acordando e dizendo: eu não sou uma cobra, eu sou um ser humano, eu não sou uma cobra, eu não sou um ser humano. A gente não precisa, porque esse é um conhecimento firme, claro, sempre presente e à nossa disposição, né? Então, do mesmo modo, eu não sou o complexo corpo-mente, ele, quando ele se torna realmente um conhecimento firme, livre de dúvidas suspeitas, ele se torna sempre presente, de tal modo que eu posso me envolver com ações, comprometer a minha convicção de autoconhecimento, a minha certeza a respeito daquilo que eu realmente sou, né? A meditação, historicamente, é uma tradição monástica. Antes da gente entrar nesse comentário, eu gostaria de convidar vocês a apresentar qualquer dúvida, porque esse é um ponto mais ou menos que pega para a maioria dos buscadores de moksha. Eu sei por experiência própria, entendeu? Agora que eu voltei para o mundo, é como se eu tivesse perdido a minha iluminação, a minha realização, né? De novo, eu me sinto, né, o complexo corpo-mente, né? E eu estou totalmente amarrado, querendo experimentar o que eu gosto, o que eu quero, e evitar o que eu não gosto, o que eu não quero, né? E aí a gente experimenta o quê? Frustração, né? Frustração, agitação, perturbação, porque nós não temos a capacidade de controlar os nossos prarabdha karmas, né? Então, é importante a gente compreender essa passagem, por isso eu convido vocês a exporem as suas dúvidas a respeito disso, se existirem realmente dúvidas, né? O envolvimento na ação não compromete esse autoconhecimento, embora aparentemente, né, a gente tenha essa sensação, putz, agora que eu estou vivendo, né, voltei a segunda-feira, tenho que encarar tantos problemas aqui, só o meu autoconhecimento agora está perturbado, porque minha mente, ela não gosta de adversidades, né? Aí, qual é o primeiro pensamento do inquiridor, do investigador, né? É assim, eu vou chutar o balde, vou arrumar uma caverna, vou arrumar um ashram e vou fugir do mundo, não é assim, Bruno? Né? Eu vou escapar do mundo, porque eu não quero esse meu autoconhecimento aparecendo e desaparecendo, né? Então, essa é a experiência nossa, e essa experiência nossa, ela permanece deste modo,
até que esse conhecimento ele seja livre, né? Livre de dúvidas, ele seja um conhecimento claro, livre de dúvidas, e para isso ele precisa, a distinção entre Satya e Mithya precisa ser muito bem estabelecida, né? Mithya é a ordem de realidade aparente, no qual tudo se modifica de momento a momento, né? No qual todos os objetos são impactados por todos os outros, né? No qual o parabhava karma de cada indivíduo ele irá ser processado segundo uma infinidade de outros fatores, inclusive as ações dessa alma individual que se retratam a nascimentos até mesmo anteriores, passados, né? Então, a compreensão de tudo isso, do sistema Vasana, desejo, ação, palavras e resultados, né? Parabhava karma, precisa ser claramente compreendido como Mithya, né? Se a gente confunde Satya com Mithya, aí a gente começa a experimentar segunda, terça-feira com os problemas do trabalho, a gente começa a pensar, putz, eu estou mudando. Antes eu era a paz encarnada e agora eu sou a perturbação encarnada, né? Não, você não está mudando. É a sua mente que está experienciando uma perturbação devido ao seu parabhava karma, mas principalmente devido ao fato dela não ter compreendido a distinção entre essas duas ordens de realidade e assumido e reivindicado a sua real natureza em Satya como Satya. Aí o indivíduo ele pode interagir com o campo, ele pode experienciar as flutuações, as modificações mentais, emocionais do jiva, mas ele é claro a respeito de sua identidade primária, e isso produz como um bônus um fortalecimento, né, dessa torna resistente aos parabhava karmas adversos. Ele se torna mais resistente e mais equilibrado aos choques, né, às adversidades da vida, né? E professor? Sim, Pedro. Tudo bom? Tudo bem. Então, quer dizer, a gente pode ter Mithya assim como a escola do mundo, né? Uma escola, ver Mithya como uma escola do mundo, uma grande escola. Sim, sim, a vida, a gente, né, a gente diz que a vida, o mundo, né, é uma escola, sim, Ishvara é uma escola, exatamente. As nossas experiências, gradualmente, né, de prazeres e dores, irão nos preparar para o nosso contato com o nosso amor final, né? No início é o amor, o primeiro amor da minha vida, né, que acaba sempre em encrenca, e depois o amor final, que é o amor, né, com a minha natureza absoluta, né, como Brahman, consciência, existência, né? Então, a vida nada mais é do que experiências de prazeres e desprazeres, até que a gente comece a buscar o conhecimento desta essência de tudo e de todos, né? E somente esse conhecimento resolve nessa problemática do jiva. Alguém tem alguma outra colocação? Ok, a meditação, historicamente, é uma tradição monástica, raramente funciona para pessoas mundanas, mas funciona bem para aqueles dispostos a abandonar o mundo. Consequentemente, os meditadores tendem a acreditar que o mundo é inerentemente não espiritual, mas os iluminados veem o mundo como ser e não tem problemas com ele. Então, aqui essa colocação do James está dizendo que a meditação é uma tradição, né, que isola o indivíduo, que tira o indivíduo do mundo, né? Você tem que deixar o mundo e ir para um monastério, ou para um ashram, ou para uma caverna, ou para buscar um guru e ficar em algum lugar lá meditando o máximo possível, né? Longe do mundo, vivendo como? De doações, né? Ou de comer, né?
uma restriçãozinha por dia, etc, etc. Então, a meditação, historicamente, é uma tradição que isola o indivíduo, que retira o indivíduo do mundo. Mas, naturalmente, ela não vai funcionar para pessoas atraídas pelo mundo. É isso que significa dizer. Se você é atraído pelo mundo, a meditação monástica, né? Ela não vai conseguir te tirar do mundo, porque você está muito atraído pelo mundo, né? Então, a maioria das pessoas no Ocidente vivem essa contradição, essa dicotomia, né? De eu quero a meditação, eu quero a paz, mas eu quero os objetos do mundo, então eu tenho que meditar no mundo, e não é fácil. Não é fácil porque o mundo vai te atrair para os seus objetos e vai te manter perturbado porque você não consegue obter tudo que você quer e evitar o que você não quer, né? Então você vai ficar experimentando o desejo pela paz, mas ao mesmo tempo a experiência de perturbação, porque as suas vasanas, elas não são canceladas pelo silêncio da meditação. Quando a gente entra no estado meditativo, a gente entra, né, ignorantemente perturbado mentalmente, aí gradualmente ignorantemente a gente permanece em silêncio e depois ignorantemente a gente deixa o silêncio para experimentar os pensamentos e objetos na medida que eles ocorrem novamente. Então, o que é o comum, o denominador comum? É o ignorantemente. A ignorância, ela permanece intacta porque ela nunca foi abordada pelo silêncio, né? O único modo de abordar a ignorância é através da aplicação do conhecimento, naturalmente. Onde é que eu estou? Então, os meditadores, eles desenvolvem essa ideia, né, de não, eu tenho que chutar o balde. Quando vou visitar o meu guru lá no ashrama dele, eu passo 2 semanas, um mês meditando e eu experimento paz, tranquilidade, né, amor, né, equilíbrio, né, satisfação. Então, o buscador, né, ainda, né, movido por muita ignorância, né, porque a yoga é ignorância, né, a busca da plenitude através do controle da sua experiência é ignorância, né? Então, o buscador ainda, né, sujeito a essa ignorância, ele chega à conclusão de que o problema é o mundo, né? Que o problema é o mundo e que ele precisa remover o mundo. O mundo é não espiritual, o mundo é material, o mundo é o problema. Vamos remover o mundo, vamos terminar com esse mundo. Mas os yanis veem o mundo como o ser e não tem problemas com o ser, com o mundo. O mundo e o ser, né? O mundo é nada mais do que uma sobreposição aparente no ser que existe dentro do âmbito do ser e não a parte do ser. Tudo é somente uma aparência no ser. O mundo é tão bom quanto não existente, segundo alguns dos nossos Upanishads, né? Mas eu, a luz do iluminador que revela este mundo, permaneço sempre pleno, cheio, completo e jamais afetado por essas projeções chamadas o mundo, né? Portanto, o Yani não tem problema com o mundo, muito embora o Jiva do Yani esteja sujeito às leis que controlam o mundo, ok? Leis que governam, que regem o mundo. O verso seguinte, por outro lado, o meditador deve sempre meditar, pois através da meditação, um sentimento de identidade com a consciência acaba surgindo. O sentimento de identidade, que é o efeito da meditação, cessa quando a meditação para, mas o ser não desaparece na ausência do conhecimento. Então, agora aqui o Vidyaranya está dando uma outra indicaçãozinha
para a galera interessada na meditação. Ele fala, mas já que você tem essa sadhana, né, vinculante por meditação, você continue meditando, tá? Por quê? Pois através da meditação, você naturalmente vai tropeçar, né? Tropeçar é uma boa analogia. Você está querendo meditar para ter paz. Qual é o seu objeto de meditação? Paz. Qual é o seu objeto de meditação? A remoção do mundo e dos seus problemas, né? Então, eu estou buscando a paz, estou buscando o samadhi, o silêncio, né? Então, eu estou buscando o que eu estou buscando, né? Continue, já que você tem esta vasana, né? Porque através desse esforço meditativo, você vai desenvolver um sentimento de identidade com a consciência, com a luz do iluminador, né? Isto, inevitavelmente, vai surgir. Inevitavelmente, você vai tropeçar na verdade e vai ver, putz, eu estava buscando o silêncio, mas o silêncio, ele é impermanente, ele vem e vai, e eu agora, depois de tanta frustração, tentando essa paz infinitamente permanente, né? Eu me dei conta que, como a luz da ciência, acaba o sentimento de identidade, que é o efeito da meditação, porém, agora Nidhyaranya está dizendo aí, porém, né, você obteve a compreensão, eu sou a luz do iluminador, né? Aí o Vidyaranya diz, porém, este sentimento de identidade como consciência, que é um efeito do seu esforço de controlar a mente. Veja bem, o Nidhyaranya está usando uma palavra interessante. Agora eu compreendi por que ele está colocando o sentimento de identidade, ok? Ao invés de o conhecimento de sua identidade. Né? Vocês notaram que ele está falando do sentimento de identidade? Então, ele está falando sobre o sentimento de identidade, não o conhecimento a respeito da sua real identidade, né? Aí ele diz, o sentimento da identidade, que é um subproduto do seu esforço de controlar a mente e torná-la silenciosa, pacífica, satívica, etc., aquele vai te dar um sentimento de identidade plena, né? De ananta, né? Paz, tranquilidade, plenitude, né? Eu sou completo, não falta nada aqui. Tudo isso é perfeito do modo que é, porque esta é o meu estado natural, digamos assim, né? Porque eu penso que a verdade é um estado, né? Então, este sentimento de identidade, que é um subproduto do meu esforço de meditação e concentração da mente, porém, ele passa quando eu suspendo o meu esforço de controle da mente, tá? Então, isso é uma coisa que eu compartilhei com vocês diversas vezes, na minha experiência pessoal, de tentar permanentemente estabelecer uma condição mental de satisfação, de paz, de bliss, né? De êxtase, através da meditação, que depois, com o tempo, eu verifiquei que sempre que eu suspendia os esforços das minhas meditações, a minha mente se modificava e quando eu via, eu estava de novo perturbado pelos meus desejos e aversões, as minhas identificações com aquilo que eu quero e com aquilo que eu não quero, né? Então, o sentimento de identidade, que é um mero efeito subproduto da minha meditação, inevitavelmente cessa quando a meditação cessa, o meu esforço meditativo para. Aí ele conclui, mas o ser não desaparece na ausência daquele sentimento de identidade. Então, ele não colocou conhecimento, ele colocou no final do verso, ok? Então, o que ele quis dizer? Que você, naturalmente, através da meditação, você vai tropeçar num sentimento de plenitude, de paz, né?
e você chamou isso um sentimento de identidade, é como se eu sou essa paz, eu sou essa plenitude, né? Com a consciência, isso acaba ocorrendo. Isso o Osho Rajneesh costumava dizer. Ele disse uma vez, que ficou marcado, né, na minha mente, aquele ensinamento, aquela declaração, aquela afirmação dele. Você continue meditando como o observador no alto da montanha, no pico, the watcher on the hill. Você continue meditando, 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 e um dia, quando você menos esperar, você vai tropeçar naquilo que você realmente é. Ele dizia, o seu esforço de observar o mundo, na medida que você entra em samadhi, o mundo começa a desaparecer, aí essa consciência que ilumina o mundo, naturalmente ela se volta para si própria e você reconhece que você é a luz do iluminador. Então, isso nas palavras do Osho Rajneesh, né? Nas palavras do Papaji, mais tarde, ele dizia a mesma coisa. Mas qual o problema com esta abordagem? Esta abordagem é que o indivíduo ele pode permanecer, né, por muitas encarnações presos, né, na noção, ideia de que a plenitude, que purna, só possa ser obtida através do samadhi, e que o samadhi é um resultado de determinadas ações, de determinados esforços espirituais. No momento em que o indivíduo ele aceita o fato de que a plenitude permanente, eterna, não é possível sem uma ação, ele fala o que para ele mesmo? Tudo bem. Então, o samadhi só é possível como um resultado das minhas ações, das minhas meditações, né? Então, quando ele faz paz, ele aceita essa condição, ele muito frequentemente ele permanece preso nesta noção, né, durante algumas vidas, né, preso, atolado, né, naquilo que a gente fala, atolado, preso, amarrado no sattva, né, sattva guna, né, o estado de bem-aventurança, nanda maya kosha, né, mas é um estado, é um objeto de experiência que precisa ser rejeitado ou negado igualmente, né? Então, este sentimento de identidade, que é um subproduto da meditação, ele cessa e gradualmente o indivíduo ele vai desenvolver a maturidade e vai converter o seu desejo de experimentar esse sentimento de plenitude por um desejo de compreender a sua própria plenitude, né? Então, esse é o caminho do Jnana. Você já não vai fazer ações de etc. Você vai usar a sua mente que, durante o processo de Vipassana, desenvolveu determinadas características de focos, de paixão, de discriminação, entre outras, né? E essas características vão permitir ao buscador que ele entre, né, de modo eficaz no mundo da contemplação e estudo das declarações dos Upanishads, de tal modo que o conhecimento possa permanecer sempre, não dependendo dos seus esforços de controlar a mente para produzir um determinado estado de samadhi, ok? Portanto, o ser, a luz do iluminador, jamais desaparece, mesmo quando o sentimento de identidade com a consciência desaparece, né? Porque o indivíduo suspendeu seus esforços de regular a mente, aí aquele sentimento desaparece, mas o que ele está dizendo aqui? Mas o conhecimento não desaparece. Então, o que significa dizer que o conhecimento é aquilo que é sempre good? It's always good. Entendeu? Porque quando você sabe independentemente das suas condições mentais, emocionais e intelectuais. Intelectuais, você permanece firme no conhecimento. Eu sou a luz do iluminador e eu jamais deixo de existir. Eu sou o fator constante, né? Então, este conhecimento é aquilo que é sempre bom, sempre presente, jamais desaparece, entendeu? E é isso que é o processo, o estágio final nesta busca, né? Pelo autoconhecimento.
Alguma dúvida? Algum problema com isso? Pessoal aí que gosta muito de meditação e Vipassana? O verso seguinte: o ser é revelado pelo conhecimento, não criado pela ação ou pelo conhecimento. Então, o verso 118, o ser é somente revelado pelo conhecimento. Né? Eu lembro, mais uma vez, do Ramana Maharaj, saying that o ser só pode ser realizado através do conhecimento, não através da experiência. By knowledge, somente através do conhecimento, o ser pode ser revelado. Nas palavras de Ramana Maharaj, apesar dele ter sido um grande yogi também. Né? Então, o ser é revelado pelos conhecimentos, os conhecimentos revelados pelas escrituras. Ele não é produzido pela ação e ele não é produzido pelo conhecimento. Então, esse conhecimento se refere ao quê? Se refere aos conhecimentos informativos, né? Os conhecimentos acadêmicos, que é o primeiro estágio, os conhecimentos intelectuais. Quando nós entramos no Vedanta, nós temos que tentar obter esta revelação através do conhecimento da Escritura. Né? E muitos de nós passamos muito tempo estudando, contemplando, refletindo, né, esses conhecimentos, né, escriturais. Né? Então, o conhecimento acadêmico, o conhecimento informativo, é um estágio intermediário, um estágio que nos conduz ao conhecimento direto. Né? Quando o conhecimento é direto, ele já não depende do meio de conhecimento, porque o conhecedor, ele é o próprio objeto de conhecimento e ele mesmo é o meio de conhecimento, muito embora ele tenha necessitado um outro meio de conhecimento, que são as escrituras reveladas, de modo que ele possa compreender que ele é exatamente a plenitude que ele buscava. Né? Ele não é um subproduto da ação mental, da ação física, né? E nem mesmo da ação intelectual, mas ainda assim a ação intelectual é o que vai produzir, no seu devido momento, o conhecimento direto e imediato. Né? A gente vai ficar tentando compreender Brahman, tentando compreender Nirguna Brahman, até que aquele esforço, né, dualístico entre eu e Brahman, ele desapareça e o indivíduo se compreenda em Brahman como Brahman. O verso seguinte, o verso 120, como a alta ignorância é comum a todos, o verdadeiro propósito da vida não é conhecido. Contudo, assim como mendigar é melhor do que morrer de fome, é melhor praticar rituais devocionais e meditação do que se engajar em buscas mundanas. E ainda é melhor adorar a divindade pessoal, mas é melhor meditar sobre a pura consciência de Nirguna Brahman. Olha, esse aqui é um verso radical, né? Faz uma analogia ali forte, né? Eu espero que nenhum de vocês se ofenda, mas essas declarações do Upanishads, elas são para pessoas realmente maduras, né? Pessoas que não se ofendem facilmente, né? Ele diz que a alta ignorância é comum a todos. E eu repito isso muito frequentemente, que todos nós nascemos desta ignorância cósmica, universal, nós vivemos dentro dessa ignorância, a gente não tem a menor ideia do que seja realmente o propósito final desta criação e desta oportunidade de obtermos, né, estes nascimentos humanos. Né? A gente não tem nenhuma ideia do propósito verdadeiro, né, desse nascimento. Nada disso é conhecido. Por quê? Porque nós nascemos na ignorância, vivemos na ignorância, o mundo é sustentado por nossas ignorâncias,
e quase que invariavelmente nós morremos na ignorância, né? Então, esta é a base do samsara, né? Então, como essa ignorância é comum a todos, ninguém escapa dela, né? Você não tem outro modo, né? Você jamais vai saber qual é o propósito da vida. Contudo, assim como mendigar é melhor do que morrer de fome, né? Esse é um outro ponto, né? Então, se eu sou totalmente ignorante da minha riqueza interior, né? Eu tenho, entendeu? Essas barras de ouro que o meu tataravô, né, depositou, cavou e colocou, né, debaixo da fundação da minha casa, que era a casa do meu pai e do meu avô. Eu tenho essa riqueza, mas eu sou ignorante a respeito desta riqueza, né? Então, o Vidyaranya diz assim: contudo, é melhor você mendigar do que você morrer de fome. Você não se deu conta da sua riqueza, né? E porque você é ignorante, você tem duas possibilidades. Ou você vai mendigar, ou você vai morrer de fome. Aí ele diz assim, é melhor morrer de fome, porque a gente nunca sabe, né? Quem sabe amanhã você se dá conta da riqueza que existe debaixo da sua casa, né? Não, vai mendigar. Quem sabe um dia desses, por questões kármicos, né? Alguém chegue para você e sussurre no seu ouvido, olha, cadê o seu pai, o seu avô? Eles não te disseram que tem uma fortuna enterrada debaixo da sua casa, né? Então, vá mendigar, né? Continue mantendo esse corpo vivo, né? Vivendo sobre essa ignorância densa, né? Pervasiva, até que você tenha, por questões kármicos, entendeu? A possibilidade de entrar no mundo do conhecimento, né? Conhecimento. Então, é melhor você mendigar do que morrer de fome. Do mesmo modo, é melhor você praticar rituais devocionais e praticar meditações de controle e disciplina do que se enganjar com buscas mundanas. As buscas mundanas, olha, esse satsang, essa classe de hoje é muito, muito potente, muito forte, muito bonita. É uma pena que tanta gente não esteja presente. É feriado hoje, Marcelo? Por que tem pouca gente hoje aqui? O pessoal deve estar cansado de Panchadasi, talvez? Cansado de quê? Então, aqui ele está dizendo, é melhor você, do mesmo modo, é melhor você mendigar, manter, né? Manter o seu corpo vivo, porque ninguém sabe, os dias de amanhã podem trazer belas surpresas, né? Ótimas surpresas. Do mesmo modo, é melhor você continuar praticando os seus rituais devocionais e até mesmo continuar meditando sobre, né, as suas divindades, né? Saguna, Ishwara, continue meditando, continue pedindo, né? Continue fazendo todas essas práticas baseadas na ação, né? Na ação física, verbal, mental, né? Continue fazendo tudo isso. É melhor do que o quê? É melhor do que voltar para o samsara e ficar correndo atrás de objetos como meio de se resolver, né? Então ele traça um paralelo, né, muito bacana, né? Não abandone o Vipassana, não abandone as suas práticas espirituais mais densas, entendeu? Focadas no corpo, focadas em repetições mântricas, focadas em asanas, focadas em diversas outras práticas devocionais e até mesmo meditativas. Esteja com essa ignorância, essa é uma ignorância que te conduz, é um erro condutor. Vocês lembram do ensinamento do erro condutor? São erros condutores, né? Então, você permaneça, né, firme nas suas sadhanas, porque é muito melhor do que voltar para o samsara, né? Isso para aqueles de nós, né, que talvez estejamos, né, meio divididos entre continuar, né, fazendo esse esforço, né, de contemplação com o objetivo de obter esse conhecimento direto e imediato,
entre isso e, de repente, dizer, não, eu vou voltar para o samsara, porque lá eu sei que aqui e ali eu consigo espremer um pouco de Ananda, né? Você sabe que no mundo você consegue, de vez em quando, você dá sorte e você obtém sucesso nas suas buscas, né? Então, é melhor você não abandonar os seus esforços espirituais, qualquer que seja, né, o estágio das suas práticas religiosas espirituais, das mais grosseiras, das mais rudimentares, até as mais para o samsara. É ainda melhor adorar uma divindade pessoal. Ele fala assim, ainda melhor do que os rituais, ainda melhor do que essas mantras, repetição de mantras, etc., é você meditar na sua divindade pessoal. É melhor você abandonar outras práticas, até mesmo a prática da meditação, de um foco com o objetivo de produzir o silêncio, comece a meditar em aspectos das divindades pessoais do indivíduo, Saguna e Ishvara, Krishna, eu sou um devoto de Krishna, eu medito em Krishna, Krishna é o símbolo de meditação. Por quê? Depois que a gente compreende esse relacionamento entre Jiva e Saguna e Ishvara, através de suas divindades, aí somente então é mais fácil a gente transferir ou converter essa busca, né, de Saguna Ishvara para Nirguna Ishvara, e depois de a gente tentar compreender Nirguna Ishvara através do esforço e da disciplina de foco, né, contemplando aquelas pouquíssimas atributos que não são atributos, mas são naturezas de Nirguna Brahman, a gente fica pensando, sim, é Satchitananda, é a plenitude, é isso e aquilo, mas mais do que isso, você precisa converter aquele esforço meditativo e convertê-lo e transferi-lo para a contemplação nas escrituras dos Upanishads, né? Então, esse é o processo, é melhor você ir mantendo, né, essas buscas mais rudimentares e gradualmente você vai começar a meditar a uma divindade saguna até que você consiga meditar sobre a consciência nirguna, livre dos atributos, né? Bacana isso. Vocês gostaram dessa passagem, desse verso? O verso seguinte, 122. Embora a meditação seja um erro condutor, o meditador pode se tornar um investigador, o que acabará resultando no conhecimento direto e imediato, a paroksha yana. Então, eu já cobri esse ponto, né? É melhor você manter as suas práticas de meditações, né, independentemente do quanto densa ela seja, ou mais refinada ela seja, porque ela é um bom erro condutor. Ah, não, mas samsara também é um erro condutor. Mas é um erro condutor ainda mais denso, né? Você, através desses erros condutores de buscar a felicidade nos objetos, raramente você passa daquela busca para a busca de autoconhecimento e moksha. Existem buscas intermediárias que passam por a busca pelo Dharma e depois, gradualmente, a busca pelo melhoramento, né, psicológico, emocional do indivíduo, a busca pela adoração do Lorde. Então, existem diversos níveis antes que o desejo por experiências possa ser convertido num desejo pelo autoconhecimento, né? Então, a meditação é um bom erro condutor. O meditador pode se tornar um investigador em seu devido tempo, né? Como é que ele vai se tornar um investigador? Como é que ele vai converter esse desejo de experimentar aquele estado meditativo em compreender, investigar para compreender, né? O que vai fazer isso? Isso só a Ishvara sabe, né?
A gente nunca tem... A gente está buscando, fazendo isso e aquilo, de repente, quando a gente menos espera, aparece convida para assistir, né? Você entra em contato com o mundo do Jnana Yoga, do Vedanta, né? Então, isso é um processo kármico, ele vai em zigue-zagues, e quando a gente menos espera, nós fomos introduzidos ao mundo do Jnana, né? Acabará resultando neste mundo, neste campo de conhecimento espiritual, Upanishad, que em seu devido tempo irá frutificar como a Parokshayana. O verso 125. A meditação na forma de uma divindade e a repetição de mantras sagrados também podem levar à libertação, mas a meditação na pura consciência livre de atributos é o meio direto. Quando a meditação sobre a consciência sem atributos amadurece, ela leva ao Savikalpa Samadhi. Este Savikalpa Samadhi destrói a distinção entre sujeito e objeto, conduzindo ao Nirvikalpa Samadhi, em outras palavras, deixando apenas a consciência pura, sem o meditador e o objeto de meditação. Medite sobre isso com o conhecimento eu sou a consciência. Isso levará ao conhecimento firme e imediato. Eu sou a consciência imutável, sem associações, eterna, auto-revelada, a única, inteira e completa, despreocupada, ordinária e sem ação. Essa consciência, né? As características da consciência, né? Então, dando uma passadinha mais uma vez nesse verso, a meditação na forma de uma divindade, juntamente como a repetição de mantras sagrados, né? Então, nós estamos meditando Krishna, ou a gente está, né, repetindo, né, meditando um dos mantras, né, uns mantras védicos, vedânticos, né? Eles também podem levar à libertação. Então, a libertação é o subproduto do autoconhecimento, né? Você precisa de conhecer você, de modo que você se livre da dependência dos objetos, que inclui também os estados mentais do jiva, do buscador, né? Então, você, para se livrar dos objetos extremamente sutis, como os objetos de Ananda Maya Kosha, você precisa de ser já um investigador. Mas aqui ele está dizendo, o Vidyaranya está dizendo, que às vezes a meditação na forma de Krishna, por exemplo, ou repetindo um mantra sagrado, ela também pode causar o autoconhecimento e a libertação. Aí ele diz, isso pode acontecer, entendeu? Se você for um indivíduo extremamente qualificado. Se você já tiver feito, né, em encarnações passadas, né, muitos outros trabalhos, né, de Jnana Yoga, entre elas o conhecimento das escrituras já existia no seu, nasceu com aquele conhecimento dormente, né? Então você já chegou, você é uma alma espiritualmente já desenvolvida, né? E você tem esse autoconhecimento subconsciente no seu corpo causal. Aí você começa a meditar nas expressões de Saguna Brahman e você começa a repetir mantras sagrados sem que você precise se expor a todos os ensinamentos dos Upanishads. Você pode, né, acordar, você pode se libertar, você pode descobrir, realizar quem você é, que tudo é somente a consciência, né? Então, isso pode ocorrer, ele ocorre às vezes como satóris ou vislumbres que a maioria das pessoas no mundo espiritual tem aqui e ali, mas quase que invariavelmente esses
esses despertares, esses vislumbres, esses satóris a respeito, né, da minha real identidade, eles não são retidos ou mantidos. Eles são facilmente esquecidos, ok? Então, existem duas possibilidades, né? Você permanece ali meditando numa forma de uma divindade saguna, né, colorida pelos gunas, ou uma repetição de mantra, né? Porque isso, existe uma possibilidade pequena, mas possível, que possa produzir o autoconhecimento e a libertação, né? Então, o quanto pequena é esta probabilidade, né? E o quanto grande esta possibilidade seja, depende das nossas qualidades, das nossas qualificações, das nossas maturidades. Depende do quanto nós sejamos altamente qualificados sem sabermos, né? Sem sabermos, nós temos já as qualificações, né, necessárias, e aí a gente até mesmo, através de uma contemplação sobre Saguna e Ishvara, a gente pode tropeçar, como eu disse antes, no autoconhecimento, né? E realizar e reter esse conhecimento. Por quê? Porque o indivíduo era altamente qualificado sem saber, porque foi um desenvolvimento de qualificação que foi processado em nascimentos anteriores, né? Então, esta é uma forma de interpretar essa passagem, né? A meditação na forma de uma divindade colorida pelos gunas, ou a repetição de mantras, também pode levar à libertação. Depende das qualificações do indivíduo, porque se o indivíduo não estiver devidamente qualificado, esses esforços, essas sadhanas podem causar um despertar ou um vislumbre, né? Que o indivíduo tem aquela clareza de convicção, eu sou Brahmana, essa é a minha realidade, a minha real natureza, eu sou essa consciência pura, né? Eu não sou a mente, etc, etc. Mas esse conhecimento, quase que invariavelmente, ele não é retido, mantido, ele é ao esquecimento, à dúvida. Por quê? Porque são momentos de clarezas que são seguidos, né, da nossa ignorância que não foi abordada durante o processo de contemplação da figura de Saguna Ishvara, né? A gente está meditando no aspecto de Ishvara, a gente medita porque a gente quer receber as bênçãos de Ishvara, né? A gente quer os resultados é punya, e alguns desses buscadores, eles querem punhas realmente espirituais, né? Mas sem jamais realmente abordar a ignorância, que é a causa, a raiz da problemática, né? Da ignorância, da auto, né? Então, essa ignorância a respeito daquilo que eu sou é a causa dessa ignorância que me mantém amarrado no samsara, fazendo, né? Com a esperança de resolver a minha condição a determinada ação, né? Aí ele diz, o Vidyaranya diz, sim, pode acontecer que você desperte para quem você é, que você depois esqueça mais uma vez, porque a ignorância não foi abordada, e pode ser até que você definitivamente reconheça que você é essa consciência infinitamente não limitada, mas isso raramente ocorre, porque ocorre somente no caso de indivíduos altamente qualificados, né? Aí ele diz assim, mas se você quiser um meio mais direto, um meio livre, entendeu? Livre de zigzags, né? Você utilize a meditação sobre o aspecto nirguna de Ishvara, né? A meditação na consciência pura, livre dos atributos de Maya, a meditação em nirguna Ishvara, é um meio mais direto para chegarmos a essa conclusão definitiva. Eu sou esse Brahman que eu buscava anteriormente nas divindades, né, de assim chamadas sagunas, né, as cores, esse nirguna Brahman colorido pelos gunas, né? Quando a meditação sobre a consciência livre de atributos, ela amadurece, ela cresce,
conduzir o indivíduo a um estado de Savikalpa Samadhi. Então, o estado de Savikalpa Samadhi é um estado no qual o indivíduo ele já não percebe pensamentos / objetos que perturbem o seu intelecto, a sua mente, né? Então, ele estava concentrando no Nirguna Brahman, né, livre de atributos. Aí ele estava, né, fazendo isso positivamente ou negativamente, dizendo sim, Satchitananda é a existência de tudo, é aquilo que concede existência a tudo. Ele é livre de atributos. Contemplando através desses vritis, né, até que até mesmo os vritis Upanishads, eles desaparecem. Aí permanece somente esta luz refletida, né, a luz original refletida em pura sattva, que é a condição de saguna, Nirvikalpa, saguna samadhi, né? Então, naquela condição, o indivíduo ele vai experimentar, né, destrói a distinção entre sujeito e objeto. Então, não existe mais objetos, existe somente a luz refletida do iluminador. Se não existe objetos, não existe sujeito, existe somente esse reflexo da consciência em pura sattva, né? E esta condição de saguna, Savikalpa Samadhi, desculpem, essa condição de Savikalpa Samadhi irá distinguir. Esta condição de Savikalpa Samadhi é o que irá destruir a distinção entre sujeito e objeto. Quando não existe sujeitos e objetos, é assim dita a condição de Nirguna, de Nirvikalpa Samadhi. Já estou fazendo confusão aqui, já estou meio cansado. Nirvikalpa Samadhi, ok? Quando o sujeito, a dualidade, o experienciador e os objetos de experiência, eles desaparecem. Saguna, os objetos aparecem e o experienciador, ele aparece iluminando a si, né? O vazio, a vacuidade, o silêncio, isso é Savikalpa Samadhi. And then, a ausência de sujeito e objeto é Nirvikalpa Samadhi. Quando não existe o agente experienciador e não existe os objetos, existe somente a consciência, deixando apenas a consciência pura. Portanto, Vidyaranya diz, medite sobre isso com o conhecimento, eu sou essa consciência pura. Né? Então, a gente vai meditar sobre a consciência, sobre Nirguna Brahman, Nirguna, né? Nirguna Ishvara, né? Que é a consciência infinitamente limitada, antes ou além das sobreposições impostas por Maya. Né? Medite sobre tudo isso, e isso levará você de modo mais rápido, né, ao conhecimento firme, claro e imediato. Eu sou essa consciência imutável. Né? Então, este é o ponto, né, apresentando num verso único os níveis diferentes, né, de meditação, iniciando sobre as divindades, os mantras, né, entre outros, né, porque, como você já deve ter ouvido dizer, a meditação do indivíduo, ela se torna uma meditação realmente espiritual quando o indivíduo começa a compreender que existe o fator Deus, existe o fator Ishvara, o fator Criador, e ele começa a utilizar este Criador, aquele que concede, que produz, mantém e concede os resultados, né, de nossas interações com o mundo, os nossos mas o indivíduo se volta para este objeto de meditação, que é Saguna Ishvara. O indivíduo se torna realmente um indivíduo realmente interessado no seu melhoramento emocional, entendeu? Mental, mas ele está indo no Dharma, nas leis desse fator chamado Deus, né? Saguna Ishvara, né? Então, essas meditações preliminares, mântricas sobre divindades, elas podem levar à libertação, podem não levar, às vezes nos conduz a alguns vislumbres deste autoconhecimento que não são retidos devido à falta de qualificações para retê-los, mantê-los, e quando a meditação sobre a consciência sem atributos amadurece de verdade, ela nos conduz a Savikalpa Samadhi.
E esse Savikalpa destrói a dualidade sujeito-objeto, deixando a consciência pura. Medite sobre essa consciência pura, mesmo que você venha do campo, né, das experiências de Samadhi, de Savikalpa e Nirvikalpa Samadhi, e isso levará você ao conhecimento firme de Aham Brahmasmi, ok? E com isso a gente encerra a nossa classe de hoje. A gente começa amanhã do verso 129. E se alguém tiver alguma questão, alguma contribuição, que fale agora. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos vocês. Até amanhã, Ishvara permitindo. Obrigado.